Olá, quero saudar a você que está conosco para esse momento especial neste dia, Sexta-feira Santa. Nos encontramos com Deus e reunidos estamos em seu nome. Que bom tê-lo em nossa companhia e desejo e rogo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com a tua casa, hoje e sempre. As Sagradas Escrituras afirmam: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Esta é a mensagem deste dia que devemos ouvir como palavra que vem da cruz. Tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos distancia dele, foi superado por Deus mesmo, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Deus assume a nossa vida, tudo aquilo que pesa sobre nós, tudo o que nos sobrecarrega, o que torna a nossa vida difícil, complicada, tudo podemos trazer a Ele. Deus quer nos curar no corpo e na alma. Deus quer curar nossas doenças. Deus quer curar de nossas culpas. Se Cristo, o homem na cruz, é o próprio Deus e é o Salvador, então Ele mantém a sua promessa, a sua palavra, e nós devemos ouvir este convite para confiar nele.
de segui-lo, de ter a certeza do seu perdão, receber a sua palavra que nos orienta, nos consola, nos anima, que nos enche de força e esperança. E vamos juntos nesse culto renovar a certeza de que Deus está conosco, recebendo dele a sua bênção. Que tenhamos todos um culto abençoado por Deus. Amém. Estimados, quando tudo parece sair do controle, quando as coisas parecem fugir de nossas mãos, quando o mundo só nos assusta, quando a respiração fica mais difícil, seja por causa do medo e da angústia, nós podemos e queremos chegar a Deus e clamar por sua misericórdia. Em meio a tudo o que nós estamos passando, temos a certeza de que Deus escuta o clamor do seu povo. Por isso, peçamos a Deus que Ele olhe pelas pessoas que clamam, porque sofrem. Cantemos orando pelas dores deste mundo. Deus vem a nós, em Cristo Jesus. Ele nos ouve, nos perdoa, nos orienta com a sua palavra. Nada deve assustar você, nada deve atormentá-lo. Quem conhece a Deus, nada lhe falta. Ouçamos e cantamos juntos este hino. Queremos orar a Deus
e nos aquietar diante da cruz de Cristo. Oremos. Santo Deus, olhamos para a cruz com espanto, mas queremos confiar que a morte de Jesus nos traz reconciliação. Ó Deus, deixe sua morte se tornar uma vitória para nós e sua justiça nossa graça, para que possamos encontrar a paz e por causa do seu amor possamos deixar nossa vida errada e segui-lo em uma nova vida. Permita que o teu Santo Espírito nos ajude por meio da palavra que agora queremos ouvir e meditar. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a ti oramos. Amém. A crucificação de Jesus. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: esse homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é seu filho. Em seguida, disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. A morte de Jesus. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de hisopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Sujeito
Estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, a Sexta-feira Santa é uma data muito importante e marcante para nós, os cristãos. É um dia de reflexão, de silêncio, de luto. Escutamos o relato do evangelista João sobre a crucificação e morte de Jesus. A cruz nos lembra toda vez o que Jesus sofreu. E tudo isso desperta a nossa devoção e reflexão. Mas diante da realidade que estamos vivendo nos últimos tempos, de sofrimento, notícias de mortes nos alcançando a cada dia, será que a mensagem da cruz nos sensibiliza? Sofrimento e morte sempre mexem com a gente, ainda mais quando atingem pessoas que conhecemos. Você lembra de quantas pessoas conhecidas, familiares, amigos, amigas, você perdeu nesses últimos tempos? Não temos como não nos deixar sensibilizar por cada história, seja de alegria, de gratidão por vencer a luta contra o Covid ou alguma outra doença, mas também seja de lamento pelas perdas de vidas. Jesus também experimentou o que estamos vivenciando. De que maneira os sofrimentos de Cristo podem nos sensibilizar e nos fortalecer a nossa confiança em Deus e despertar a esperança? O texto da mensagem de hoje, para a Sexta-feira Santa, está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 16 a 25. Um texto que fala especialmente sobre a morte de Cristo e o seu significado, o significado do seu sacrifício definitivo. Qual é o sentido da morte, desta morte, para nós hoje? Vamos ouvir o que a palavra de Deus assim nos diz. Lá está escrito: quando este tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele disse: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, temos nós completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Até aqui o trecho da palavra de Deus. Estimados, esse texto da carta escrita aos Hebreus é uma comunidade. Não sabemos exatamente quem escreveu a carta e não sabemos muito sobre esta comunidade. O que nós sabemos é que esta comunidade foi alcançada pela palavra do Evangelho, recebeu a verdade fundamental a respeito de Cristo. E esta comunidade
seguiu, creu nesta verdade. Mas parece que a geração seguinte já estava esquecendo estas verdades bíblicas e se deixando influenciar por falsas doutrinas. A comunidade estava abandonando certos costumes e hábitos saudáveis, importantes para o cultivo da fé e da comunhão. Quais são estes hábitos e costumes? Vamos falar mais adiante. O objetivo desta carta é levar as pessoas à reflexão, ajudar a comunidade a reencontrar o rumo de suas vidas. Para isso, ele chama a atenção as pessoas e a comunidade para aquilo que Cristo voluntariamente e por meio de grande sofrimento conquista para o ser humano, ou seja, o perdão dos pecados, a possibilidade de viver pela fé, na esperança e através do amor. Se para a comunidade de Hebreus esta compreensão estava esmorecendo, quanto mais para pessoas de hoje, séculos depois, em um mundo complexo e em crise. Parece que a paixão de Cristo, como acesso a Deus e a libertação plena, tem perdido o seu significado nas nossas vidas. Qual é o sentido de nós lembrar esta morte em uma realidade marcada pela morte como a que estamos vivendo no Brasil e no mundo? O que nós estamos aprendendo com esta pandemia é que nós, de uma forma ou outra, estamos todos sendo atingidos por esta crise. Independente se temos dinheiro, se temos uma família bem estruturada, se temos um bom plano de saúde, todos nós estamos sendo atingidos por esta crise, por essa pandemia. Pessoas ao nosso redor, conhecidas e desconhecidas, sofrem dores, padecem com falta de sentido para viver, com a solidão, com o cansaço, a exaustão do trabalho, com a depressão. Sim, irmãos e irmãs, a pandemia da Covid-19 tem arrastado todos para uma situação de permanente sofrimento, medo e grande insegurança. E diante de tais situações de crise, é importante não perdermos a fé em Deus. Esse Deus que dá forças para continuar lutando pela vida. A vida humana encontra sentido somente em Deus, que é o Criador da vida, porque nós carecemos de um sentido mais profundo para viver, algo maior, mais verdadeiro, mais abrangente que nós mesmos. O livro de Hebreus vai falar disso. Nos fala que viver a nossa fé em Deus passa pela necessidade de crer naquilo que Jesus fez por nós. Por mais que nós nos esforcemos, nunca vamos conseguir agradar a Deus por completo. Há um abismo que nos impede de achegarmos a Deus por nós mesmos. Este abismo é provocado pelo pecado. É como o lixo da nossa vida, que impede que as coisas fluam de forma livre e limpa entre nós e Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. E o que Deus faz? Ele faz um acordo, uma aliança, para que nada mais possa impedir esta ligação, esta comunhão com Ele. E Ele faz isso porque Ele nos ama. E Jesus, através do seu sacrifício, cria este acesso.
de uma forma voluntária e até extrema e única, permite que a relação seja estabelecida. E isso acontece na cruz. Mas não é algo tão automático. Eu preciso aceitar que isso também vale para mim, vale para ti. Isso é crer, meus estimados. É aceitar o convite de nos aproximarmos dele com um coração sincero, uma fé firme e a consciência limpa de toda a culpa por nossas transgressões. Aquilo que em Jesus Cristo Deus fez por nós, nos aproxima dele, que nos acolhe em seus braços como filhos e filhas. Hoje, sexta-feira da Paixão, é o dia de nos dar conta disso e receber de forma alegre esta dádiva, este presente que nos dá um sentido maior, mais profundo para a nossa existência. Esse é o convite que o livro de Hebreus faz: viver com um novo sentido, viver pela fé, viver diferente. Como nós podemos fazer isso? Duas dicas importantes esse texto nos deixa hoje. Primeiro, a carta de Hebreus nos remete para a dimensão da comunidade, da dimensão comunitária da fé. Quando ele diz ali, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. O sentido da nossa vida está em amar a Deus e amar as demais pessoas. Por fim, ele diz ali, animemos uns aos outros, diz o texto. Esse era outro costume que as pessoas daquela comunidade estavam esquecendo, haviam abandonado. Ao invés de ficar criticando ou acusando uns aos outros, a Bíblia fala que nós precisamos espalhar palavras de ânimo. Deus sabe que necessitamos uns dos outros para sermos motivados, animados diante das dificuldades. Vivemos tempos difíceis. Por isso, a solidariedade, espalhar ações de bondade em nosso meio é muito importante. Nos aproximar de pessoas que precisam de cuidado, do perdão, da justiça, da paz. A segunda dica: não carecemos mais de fazer nenhum sacrifício para termos este acesso a Deus, nosso Pai. Por causa desse novo sentido conquistado por Jesus, não precisamos de sacrifícios para uma vida com sentido. O sacrifício de Cristo na cruz basta. Isto significa que o que Deus deseja que nós vivamos bem, vivamos com fé, com esperança, com amor. Isso também significa que Deus não deseja novos sacrifícios. Esta palavra do dia de hoje nos faz concluir que Deus não quer esta pandemia, não quer mais cruzes, Deus não quer o sofrimento. O sacrifício de Cristo na cruz é um claro protesto, um sinal de Deus contra o sofrimento presente. É isso que nos compromete como pessoas de fé, a proteger a vida, a zelar pela vida, mas também lamentar profundamente cada perda de cada pessoa, conhecida ou não. Dia de hoje, Sexta-feira Santa, é o dia de buscar viver em comunhão e amizade com Deus e nos comprometermos pela fé a lutar em prol da vida e contra todo sacrifício.
Que o Deus da vida nos ampare e nos ajude. Amém. Antes da nossa oração final, deixando um convite, nós excepcionalmente vamos fazer o culto presencial de Páscoa neste domingo, lá na comunidade da São Mateus, às 9 horas. Quem puder e quiser, pode participar lá de forma presencial. Os demais que estão em casa também vão receber o culto, como hoje, de forma online. Agora queremos trazer diante de Deus nossos motivos de gratidão e de intercessão. Tenho certeza que você tem muitos motivos e uns desses nós também queremos nominar aqui. Um pedido de oração, a família do seu Darcy Schlickmann pede oração por Eluir Luiz Loch, que está internado na UTI lá em Timbó. A Anise Espig pede oração pelo seu irmão Valfredo Bollmann. E aqui também hoje queremos lembrar de incluir o seu Edemar e a dona Graci, que estão em recuperação do Covid. É um processo lento e pedimos então que Deus seja com eles e com todas as pessoas que estão lutando contra essa doença, estão nos hospitais ou estão em casa se recuperando. Colocamos estes e outros motivos diante de Deus em oração. Oremos. Nós te agradecemos, amado Jesus, por teu sacrifício de amor. No teu sofrimento carregaste as nossas dores. Na tua cruz denunciaste as injustiças e as maldades do mundo. Em tua morte assumiste a nossa morte. Jesus amado, aceita-nos com nossas fraquezas e limitações. Fica conosco e seja luz na escuridão. Dá-nos a esperança de novos tempos. Cura as dores do mundo
E aqui, Senhor, oramos por cura, intercedendo pela saúde de Luiz Loch, o Alfredo Bollmann, pela recuperação do seu Edemar e Dona Graci Feuchtländer. E aqui oramos pedindo pelas pessoas que cada um de nós que nos ouve, conhece e que está doente em tratamento médico, em casa ou nos hospitais. Seja, Senhor, com Tua presença curadora junto a estas pessoas que são preciosas para Ti e para nós. Tem piedade. Por Tua graça e em Tua misericórdia oramos. E o que mais temos a pedir e agradecer, o fazemos juntos quando oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus para a tua vida. Espírito Santo, vento da paz, sopra sobre nós o hálito da tranquilidade. Espírito Santo, bálsamo da vida, suaviza os nossos corpos endurecidos. Espírito Santo, fonte de energia, aqueça nossos corações e fortalece os nossos pés. Guia-nos, proteja-nos, cuida de nós. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor permaneça contigo e com a tua casa, e que os santos anjos do Senhor nos acompanhem nesse dia. Um grande abraço, se cuidem, até o nosso próximo momento.